Eu creio que independente de religião, placa de igreja, a gente tem que criar, é importante a gente criar um pouco dessa consciência, né? Do que realmente, de fato, Deus deseja para nós nessa caminhada, o que realmente Ele quer para a nossa vida. Porque, às vezes, as turbulências, elas realmente ocorrem. Porém, elas ocorrem justamente para nos ensinar algo que nós não estamos conseguindo enxergar. Até mesmo porque, se vocês que estão aí me acompanhando, assistindo nesse momento, você mesmo pode falar. Todo aprendizado, todo desafio que ele parece ser muito desafiador, por incrível que pareça, é o que realmente nos permite evoluir. Eu não acho legal isso, vou ter que ser sincera, porque a gente não gosta desse processo. Porém, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E tudo depende muito da visão que nós temos diante de cada aprendizado, de cada situação que a gente vive. E pensando em como a gente poderia desenvolver esse programa de hoje, já que é um programa livre, para a gente ser o que a gente realmente deseja ser, a gente se permitir falar, totalmente sem julgamento. Como eu já tinha dito, né, anteriormente, nós não estamos aqui para sermos perfeitos, nós estamos aqui realmente de fato para poder realizar o nosso melhor. Eu, Sônia, que hoje, né, atuo como jornalista e radialista, eu também sou um ser humano e hoje eu estou aqui com vocês para realizar o nosso melhor, o meu melhor aqui e juntos a gente poder evoluir. Temos aqui, Deus deseja que nós amamos uns aos outros, Angelina. Sim! Olha, isso que você falou, eu acredito que realmente é o que Deus mais quer nos ensinar diante de tantos desafios que a gente acaba passando. Olha, Angelina, o que você escreveu aqui, que Deus deseja que nós amamos uns aos outros, realmente a gente tem o hábito de falar isso mesmo. Mas aí eu fico pensando, né? Eu olho também, porque eu não estou livre de passar desafios, assim como todos vocês, todos nós estamos aqui nessa jornada, nessa experiência, e realmente vulneráveis a passar os aprendizados, até mesmo porque é uma passagem. Independente da atuação que cada um de nós possamos ter nessa caminhada. E aí, quando a gente fala de amar um ao outro, a gente lembra muito daqueles mandamentos de Jesus falando de amar uns aos outros. E Jesus, para quem acompanha, eu nunca li a Bíblia inteira, mas algumas passagens que eu me recordo, sempre Jesus passando os conflitos, passando as situações, e ele sempre, de alguma forma, falando isso com as pessoas, de amar uns aos outros, e ele mostrando aquela serenidade dele, com uma visão muito além, né, do que a gente pode imaginar, porque ele, visionário, enxergava muito melhor, e nós, né, de certa forma, tão ainda, né, sem muito conhecimento, tentando viver nessa jornada, e ele sempre nos ensinando como amar uns aos outros. Só que na prática, se a gente for parar para pensar e deixar um pouco de lado essa parte somente do falar, como será que tem sido a nossa prática no dia a dia? Será que realmente a gente tem amado as pessoas como deveria? Você na sua casa, eu na minha casa, você que me acompanha, que está aí de alguma forma ouvindo, será que realmente de fato você vem amando as pessoas na sua casa, ao seu redor, a sua família? Como que tem sido? Porque o que é, na verdade, será esse amor, esse amar que Deus na época falava para nós? Eu vejo que isso é um aprendizado muito grande, né? Hoje eu estava vindo para a rádio e aí eu vi as pessoas, todo mundo de máscara, todo mundo, de certa forma, se policiando. E aí eu lembrei da época que eu morei no Japão, que as pessoas realmente, de certa forma, ficavam, né, com a máscara, mas já era um hábito. E hoje eu vejo os brasileiros se condicionando a compreender a importância do autocuidado, não só consigo mesmo, mas com o próximo, diante desse cenário que nós estamos vivendo, precisando acontecer um episódio muito desafiador como esse, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, para policiar as nossas atitudes, nos fazer refletir. E de fato,
fazendo realmente refletir que tanto que às vezes a gente precisa passar algum desafio para a gente enxergar algo que a gente não enxerga, que a gente não está enxergando. Eu percebo que os desafios, eles ocorrem para que a gente perceba algo muito maior, né, do que a gente realmente possa saber ou imaginar que a gente é capaz. E aí você me fala assim, que a gente tem o hábito muito de falar que é o outro, que o outro causou isso, que o outro causou aquilo, que o outro fez aquilo. E se a gente parasse para pensar que eles apenas estão fazendo o papel deles para que a gente realmente possa atingir os objetivos? Porque às vezes a gente fala assim, é uma dor tão terrível passar um problema, passar um desafio, passar uma dor, mas se você for parar para pensar que essas pessoas que de repente têm uma postura que te magoa, que te chateia, que você fala assim, nossa, como que pode acontecer, né, isso na minha vida? Por que essas pessoas agem dessa forma, dessa maneira? E se você parar para, de repente, olhar que, de alguma forma, essas pessoas, elas estão, mesmo aparentemente sendo tão ruim, sendo impulsionadoras para que realmente, de fato, você atinja os seus objetivos. Talvez se fosse um cenário diferente, será que realmente você se motivaria a criar novas possibilidades e novas experiências ou até mesmo se superar? Isso eu não falo só para você, isso é para mim também, porque eu vivo a jornada assim como cada um de vocês. Eu também passo as minhas experiências, por isso que eu me permito pegar 1 ou 2 programas no mês para justamente me permitir viver isso com cada um de vocês, que a gente possa realmente trazer esse lado humano, tirando essa desigualdade social, nos colocando lado a lado um do outro. E juntos, realmente, de fato, realizar essa construção de uma forma muito mais consciente, muito mais humana, não só com o próximo, mas com a gente mesmo. Às vezes a gente vê as pessoas, todas as histórias que a gente ouve, né, de pessoas que superaram, que venceram na vida, que atingiram patamares, quando você olha até os filmes que a gente vê, todos eles passaram situações muito difíceis, dolorosas. O Walt Disney morou na rua, foi despejado várias vezes, teve muitas coisas que ocorreram com ele, e ele, diante de tantos desafios, de tantas situações, mesmo assim se superou, conseguiu atingir o ápice, né, do que ele desejava realizar e ainda muito além do que ele poderia imaginar. Não só o Walt Disney, mas outras tantas pessoas incríveis que a gente ouve histórias de superação. Eu mesmo falo que hoje a minha evolução ela é muito baseada nos desafios. Os meus maiores desafios na jornada foram o que eu mais aprendi, de fato. E aí eu pergunto para você, né, qual é o pico do seu aprendizado? Quando que você percebe que você aprende algo que evolui? E como que você, olhando de um outro olhar, essas pessoas que estão ao seu redor, como pessoas que estão ali, inconscientemente talvez, ou talvez conscientemente, isso aí é uma coisa difícil saber, porque só a espiritualidade para poder realmente, né, conduzir, né, de alguma forma isso, esclarecer. Mas e se a gente parar para olhar que as pessoas que a gente fazem algo que às vezes nos magoa ou que está te chateando, está te magoando, são as pessoas que estão de alguma forma te impulsionando para se superar, a se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, hoje é um programa que a gente vai refletir muito. Eu separei aqui. Olha o Carlos Oliveira, boa tarde. Eu vou pedir para vocês compartilharem, tá? Se vocês estão gostando desse conteúdo de alguma forma, dessa reflexão, e acredita que outras pessoas podem realmente, de fato, precisar de um conteúdo como esse, compartilhem,
para que elas também tenham a mesma oportunidade que estamos tendo juntos aqui de participar, de ouvir, de interagir. Porque eu vejo que a nossa vida, ela é apenas uma passagem, uma experiência. E, de fato, tem momentos na vida que é importante a gente colocar um pouco a mão na consciência para justamente compreender o que realmente Deus quer para a nossa caminhada, o que realmente Deus quer para a sua caminhada, para a sua jornada. Diante dos desafios, diante dos aprendizados, o que realmente, de fato, Ele quer ensinar? O que Ele quer que você perceba que ainda não percebeu? Tem uma parábola aqui, que eu separei para todos vocês, tá? Eu vou até entrar aqui, que eu acredito ser muito válido, né? Eu peguei aqui de um site, né? E eu achei muito legal poder ler e compartilhar com cada um de vocês para que justamente a gente possa estar refletindo sobre esse tema. A casa pequena. Uma parábola para ver a vida com outros olhos. Um homem, atormentado pela difícil situação em que vivia, foi pedir conselhos a um rabino. Rabino, minha casa é muito pequena. Eu moro com a minha esposa, meus filhos e meus sogros. Em uma sala. Vivemos nos esbarrando, passando um dia gritando um com o outro, e não sei o que fazer. Ele disse em um tom desesperado. O rabino perguntou se o homem tinha uma vaca. Ouvindo-o responder que sim, então o rabino aconselhou a colocá-la lá dentro da casa também. O homem ficou perplexo com o conselho do rabino, mas o seguiu ao pé da letra. De modo que uma semana depois voltou reclamando que tudo era muito mais desagradável do que antes. Também coloque suas 2 cabras em casa, o rabino aconselhou. Mais uma vez, o homem seguiu o conselho, mas retornou novamente explicando que a situação havia piorado. O rabino perguntou se haviam outros animais ainda, quando o homem respondeu que só tinha um cachorro e algumas galinhas. O rabino disse a ele para colocá-los na casa e retornar na semana seguinte. Desconcertado, o homem voltou para casa e seguiu o conselho do rabino, mas desta vez, quando voltou, ficou fora de si. Isso é insuportável! Eu tenho que fazer alguma coisa ou vou ficar louco? Por favor, me ajude! Ouça com atenção. Pegue a vaca e leve para o estábulo e as cabras para o curral. Deixe o cachorro fora de casa e devolva as galinhas para o galinheiro. E em poucos dias venha me ver novamente. Quando voltou o homem, estava eufórico. Ah, rabino, agora em casa há muito mais espaço. Só há minha esposa, meus filhos e meus sogros. Existem situações difíceis de tolerar, não há dúvida, mas, na maioria das vezes, somos nós que perdemos a perspectiva e adicionamos mais pressão a uma realidade que não é tão ruim quanto a desenhamos. Às vezes, precisamos que as coisas piorem para valorizar o que tínhamos, como aconteceu com o homem da história.